E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1, que foi o que nós lemos, não é isso? Você precisa entender aqui, Jesus, ele vai ser tentado pelo diabo, mas quem está conduzindo ele ao deserto é o Espírito. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Perceba que esse deserto aqui é o próprio Deus que está levando Jesus para ser tentado pelo diabo. É propósito de Deus através dessa situação também, porque o próprio Jesus deveria vencer também essas circunstâncias até o momento como homem. Não somente como Deus, mas como homem. Ok? Talvez isso seja um dos poucos detalhes que eu já vi alguém explicando sobre Mateus capítulo 4. Mas você vê a todo momento que o diabo ele está enaltecendo a divindade de Jesus. Para que Jesus se manifeste como Deus e desfaça aquela situação. Porque você pode dar ordem aos seus anjos para te livrar. Olha o texto aqui, eu vou ler para ficar bem mais claro, para você entender como a todo momento o diabo está desafiando a divindade de Jesus. E Jesus simplesmente vence essa situação, não somente como Deus, mas como homem. Porque Jesus tinha que ser tentado como homem. Para dizer lá na frente que ele venceu o mundo. E ele não só venceu como Deus, como na cruz ele ressuscitou, mas ele suportou na carne os desejos que nós suportamos, as vontades que nós temos, as tentações, as necessidades que nós temos. Jesus sentiu tudo isso. Então ele tinha que passar por isso como homem. E chegando o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra te torne em pães. Olha o que o diabo está fazendo. Tu não é filho de Deus, então tu pega essa pedra e transforma em pães. Tu tem poder para isso. O diabo está desafiando a divindade de Jesus. Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. Jesus está vindo de um período de oração, de propósito, 40 dias de jejum. Então o diabo vai lá na necessidade, mas com o propósito de desafiar a divindade dele. Só que Jesus em nenhum momento ele usa o seu poder, literalmente aqui para sair dessa tentação. Ele não transforma a pedra em pães. Pelo contrário, ele vence como homem, mas falando da palavra de Deus. Ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele vence através da palavra, mas é tentado na carne como homem, porque como homem, Jesus estava com fome. Como homem, Jesus queria pão. Como homem, Jesus queria alimento. Ele poderia transformar a pedra em pão, ele tem poder, ele é o próprio Deus. Mas ele entende que essa fase ele tem que passar. Esse período como homem ele tem que passar. É um ciclo que tem que se cumprir. Tá dando para pegar isso aqui ou não? É um ciclo que você tem que passar. E ninguém vai passar por você. É você que tem que passar. Da mesma forma que Jesus mostrou para nós que ele teve que passar, ele disse, você também vai passar. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, você vai vencer também. Existem ciclos que você vai precisar passar. Você vai precisar vencer. E não é porque você é crente, homem de Deus, profeta, pregador, toca, fala. Você vai ter que passar, meu amigo. Você vai ter que viver. Porque você vai precisar ter experiências e autoridades em determinadas áreas. E a gente só consegue ter determinadas autoridades quando nós vivemos certos processos e vencemos esses processos. Consegue entender isso? O Espírito que conduz Jesus ao deserto. Não é o diabo que está levando Jesus para o deserto. É o Espírito que está conduzindo Jesus para o deserto. Você precisa entender isso aqui.
que às vezes é o próprio Espírito de Deus que vai te conduzir ao deserto. Às vezes não é diabo que te coloca em deserto, às vezes não é capeta, às vezes não, às vezes é o próprio Deus que vai te levar para o deserto. E o Espírito te conduz para o deserto com uma intenção de te provar, de te ensinar, de te fazer crescer e te fazer ter autoridade em situações que você não possuía antes. Então guarda isso no teu espírito, porque nem todo deserto que você entrou por decisões suas, ou você entrou porque alguém te colocou lá. Existem desertos que você entrou, que foi o próprio Espírito que te levou. Foi o próprio Deus que está conduzindo os teus passos. Para quê? Para te amadurecer, para te ensinar, para te dar autoridade, para te capacitar. Se Ele te colocou nesse deserto, tem um propósito. Agora você tem que passar de cabeça erguida, você tem que passar olhando para cima, você tem que passar firme, você tem que passar sem retroceder, você precisa passar com Deus. E não deixar que nada tire o teu foco, tire o teu propósito, tire o sentido. Você precisa continuar firme com Deus, independente das circunstâncias que estão se levantando ao seu redor. Porque você vai ser tentado. O diabo vai tentar te atacar. E você vai perceber que o inimigo vem na sua fraqueza, na sua fragilidade. Aonde o diabo vai tentar Jesus? Na necessidade dele. Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. Aí o diabo vem e toca onde? Na necessidade. Às vezes o teu inimigo vai vir para te tentar na sua necessidade, na sua fraqueza carnal, naquilo que você tem necessidade. Ele vai se apresentar com a intenção de tirar você do propósito. Mas permaneça firme, como diz a Bíblia em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não ceda ao teu inimigo. Às vezes é o próprio Espírito que está te conduzindo para um deserto, para você crescer, amadurecer, evoluir como um cristão. Nem sempre o deserto é um sinal de castigo ou sinal de que Deus não te ama. Não, muito pelo contrário. Às vezes Deus te conduz ao deserto porque Ele tem coisas grandes para te dar. Ele tem autoridade para derramar. E você só vai receber quando você passar e permanecer fiel com Deus. Você precisa permanecer firme, não deixar nada tirar você do propósito, não deixar nada abalar a tua fé, não deixar nada tirar a tua estrutura com Deus. Passa firme, passa na fé com Jesus, porque você vai ver coisas grandes acontecerem depois desse deserto. Se foi o Espírito que te colocou no deserto, somente Ele tem o poder de te tirar de lá. Ninguém te arranca, só o próprio Deus. Se Ele te colocou, ninguém te tira. Agora, você tem que entender o propósito, porque quando você entende o propósito, você sai do deserto. Passa nessa provação, vença pelo nome de Jesus, para que você consiga atravessar os caminhos que estão se apresentando sobre a sua vida.